Espere no Senhor. A leitura de hoje é lá no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, onde Deus nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você tem esperado em Deus? Você crê que Ele está trabalhando em você e por você? Ainda que seja de uma maneira silenciosa e invisível, Deus está trabalhando. Continue crendo no agir invisível do Senhor. É importante lembrar que o silêncio de Deus muitas vezes dói. A gente ora, pergunta, busca e parece que nada acontece. Parece que a resposta nunca vem. Enquanto Deus está em silêncio, podemos ser tentados a pensar: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele está comigo? Todos nós já passamos, estamos passando ou passaremos pela fase do silêncio de Deus. Foi assim com José, marido de Maria, no início da história de Jesus. Ele viveu esse tipo de silêncio. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele não sabia o que fazer. Ele não tinha respostas, não tinha explicação, não tinha uma direção clara, não estava compreendendo o que estava acontecendo. Você pode ler isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ele tomou a decisão mais sensata que ele poderia tomar, até que Deus falou. Deus falou com José quando ele parou, quando ele se aquietou. Deus falou com ele por meio de um sonho enquanto ele dormia, no silêncio da noite, no único momento em que José se aquietou e não estava tentando resolver as coisas. Atualmente eu tenho enfrentado um problema de saúde que ainda está em investigação. E desde o início eu tenho orado e buscado a Deus, clamando por sua ajuda, por sua cura. E em meio a muita dor e súplicas, eu tive a sensação de que as minhas orações não estavam passando do teto do meu quarto. Teve dias que foram assim. Parecia que o Senhor não estava me ouvindo. Então, um dia, onde eu fui fazer um exame pela terceira vez, Deus quebrou o silêncio e falou comigo durante a realização de uma ressonância magnética. Sim, dentro da máquina de ressonância magnética. A presença dele encheu aquele lugar onde eu estava. E ali mesmo eu fui às lágrimas, porque a presença do Senhor veio sobre a minha vida. E naquele momento o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor me disse: você não está sozinha. Estarei contigo para sempre. Eu tenho ouvido o seu clamor e eu tenho recolhido as suas lágrimas. Mas a sua alma está tão agitada que você não consegue me perceber. Você não consegue perceber e enxergar o meu agir, mas eu estou agindo. Talvez não da forma que você idealizou, não no tempo que você idealizou, mas eu estou trabalhando, porque eu sei que você tem esperado em mim. Então eu pude sair daquele lugar totalmente diferente. Eu saí agarrada nessa palavra. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Todos nós já passamos por períodos em que parece que nós oramos e as coisas não mudam. E é claro que isso mexe com a gente. Mas é aí que nós aprendemos que Deus usa o silêncio para fazer muitas coisas em nós. Por exemplo, para mudar o nosso coração antes de mudar a nossa situação. Ele usa o silêncio para fazer a resposta chegar no momento certo. Que o momento certo é o momento dele e não o nosso. Ele nos ensina a depender e não a controlar. Mesmo quando nós perdemos o controle de uma situação, Deus não perde. Ele nos mostra que Ele trabalha enquanto nós descansamos, enquanto nós confiamos e esperamos nele. O silêncio de Deus nos protege de decisões precipitadas. José recebeu direção depois que decidiu agir com justiça e antes de fazer qualquer coisa por impulso. É assim muitas vezes. Deus fala na pausa e não na pressa. A
ainda hoje, eu queria que você fizesse uma simples oração. Uma oração parecida com a que eu fiz no dia em que o Senhor me respondeu durante uma ressonância magnética. Diga para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo, mas eu continuo esperando. Eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. E hoje eu entendo, Senhor, que até o teu silêncio também é resposta. Vamos orar? Senhor, quando o Senhor estiver em silêncio diante das nossas orações, ajuda o nosso coração a continuar confiando no Senhor. Nos ajude a permanecer crendo. Nos ensina a esperar sem desespero e a descansar sabendo que Tu estás trabalhando por nós, em nós e através de nós, mesmo nos momentos adversos, mesmo durante a fase do Seu silêncio. Nós Te agradecemos por cuidar de nós. Dá-nos sensibilidade para perceber, para notar, Senhor, o Seu agir em detalhes no nosso dia a dia. Dá-nos uma fé fortalecida para continuar crendo, mesmo quando tudo parecer contrário. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelo fôlego de vida, pela nossa família, pelo alimento, pelo sustento, Senhor. Por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que fizeste na cruz e por tudo que nós sabemos que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é fiel. E a Sua palavra nos diz que o Senhor trabalha para aqueles que esperam no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se que durante uma prova, o professor está em silêncio, mas mesmo em silêncio, ele permanece ali. Deus abençoe seu dia. Fica com Deus. Compartilha com mais alguma pessoa que precisa continuar esperando no Senhor, mesmo que esteja passando pela fase do silêncio. Até mais. Até o próximo devocional.